Os dedos trêmulos apertam o tecido com força, revelando um nervosismo impossível de esconder. Dian se inclina lentamente sobre ela, os olhos fixos nos dela, exigindo uma promessa capaz de selar o destino dos dois. A mão dele alcança o laço delicado, iniciando um ritual que salvará sua vida. Hien soltou um leve gemido, com o rosto corado diante daquela enorme intimidade. Incapaz de encará-lo, ela esconde o rosto corado, tomada por uma timidez incontrolável. Um pensamento desesperado surge em sua mente. O processo intenso está começando de novo. Seus olhos marejados entregam a exaustão, enquanto ela morde os dedos contendo o choro. Uma dúvida cruel a consome, questionando o porquê de ainda reagir com tanta sensibilidade. Suas mãos voltam a esmagar o vestido, lutando para suportar a onda de sensações. Um sobressalto repentino a faz perder o fôlego diante do toque mais profundo. Em silêncio, ela repete o próprio nome num mantra desesperado para tentar se acalmar. A certeza ecoa em sua mente. Tudo aquilo acontecia apenas por causa de Dian. Para compreender esse mistério, é preciso voltar no tempo e descobrir como tudo começou. Não se trata apenas de alguns dias atrás, mas sim de uma longa história. A lembrança dolorosa faz sua respiração falhar, enquanto o rosto queima de vergonha. Tudo começou exatamente no dia de sua aguardada graduação na Academia Real. Sob o céu radiante, o grandioso palácio da Academia testemunhava o início daquela jornada. Na arena de treino, Hien desliza com agilidade após desferir um golpe preciso com sua espada. Sua mão enluvada aperta firmemente o cabo da arma de madeira, preparando-se para o combate. As espadas colidem com força e o oponente solta um gemido ao ser pressionado por ela. O impacto faz o oponente vacilar, perdendo o equilíbrio no chão arenoso da arena. Derrubado no chão e desarmado, ele a encara confuso e questiona o golpe surpreendente. Hien estende a mão com um sorriso, provocando Dian pela derrota inesperada na arena. Ao segurar a mão dela, o olhar dele desvia, escondendo um cansaço incomum. Dian justifica seu desempenho ruim, enquanto Hien o observa com crescente preocupação. Aproximando-se com pressa, ela toca sua testa com carinho para verificar sua palidez. Ele afasta a mão dela gentilmente com um sorriso doce, tentando acalmar suas preocupações. A lembrança amarga traz a certeza tardia. Os sinais do colapso iminente sempre estiveram visíveis. Ela concorda apreensiva em silêncio, quando um chamado repentino quebra o momento íntimo dos dois. A tradição exigia seu retorno imediato ao marquesado de Reuter, onde toda sua família a aguardava. Duas colegas de classe surgem animadas, interrompendo o treino para chamá-los para a grande celebração. Aceitando o convite com pressa, ela responde enquanto se apressa para acompanhar suas amigas de classe. Uma sequência inesperada de casamentos entre seus amigos mais próximos começava a se aproximar rapidamente. Suas amigas imploram por ajuda nos preparativos, deixando Hien envolvida em risos e celebrações. Por esse motivo, o plano inicial era permanecer alojada na grande mansão da capital. Além de todos esses compromissos festivos, havia uma forte razão pessoal oculta. Foi exatamente nesse período de festas que as primeiras notícias infelizes começaram a surgir. Dian, o único herdeiro do Ducado Haitzin, havia colapsado repentinamente em seus aposentos. Uma misteriosa e debilitante enfermidade desconhecida assolava tragicamente a vida do jovem herdeiro. Tomada pelo desespero, ela correu até a residência do Cao, mas o estado de Dian a chocou profundamente. Hien invade o quarto gritando seu nome, deparando-se com o rapaz tossindo debilmente na cama. Sua aparência frágil transmitia algo muito mais sombrio e devastador do que uma simples doença. Uma força oculta parecia oprimir seu corpo energeticamente, drenando sua vitalidade de forma implacável. Ele a cumprimenta debilmente, enquanto ela questiona seu estado com os olhos cheios de angústia. Dian tenta tranquilizá-la com um sorriso fraco, pedindo para que ela não se preocupe tanto. Hien rebate emocionada, enquanto Dian revela ter recebido uma carta paterna detalhando seus graves sintomas. Espantada, ela questiona sobre o conteúdo enviado, e Dian confirma precisar descobrir a verdade sozinho. Dian revela melancólico que o lendário sangue divino corria exclusivamente pelas linhagens de seus antepassados. Embora enfraquecido pelas gerações, esse poder místico costuma despertar intensamente em raros descendentes escolhidos. Esse sangue oculto ferve violentamente assim que o herdeiro atinge a aguardada idade adulta. Sem suportar a pressão, o corpo da vítima acaba se despedaçando tragicamente por dentro. Contudo, um método ancestral de neutralização fora utilizado no passado pelo seu próprio tataravô. Aquele antepassado era o lendário cavaleiro que todos os cidadãos do reino conheciam bem. Ao buscar socorro no Templo da Cura, um oráculo ordenou que ele bebesse sangue de cavalo. Hien questiona esperançosa sobre o sangue de cavalo, mas ele explica que o remédio varia muito. Dian revela já ter enviado um mensageiro ao templo,
tocando suavemente os lábios ansiosos de sua amiga. Surpresa, ela abre um sorriso aliviado ao descobrir que a resposta do oráculo chegaria em breve. Tomada por um alívio imenso, Hien o abraça fortemente, celebrando a esperança de sua cura. Apoiada em seu ombro, ela promete ajudá-lo incondicionalmente enquanto ele agradece com um terno abraço. Naquele momento, ela acreditou piamente que tudo ficaria bem, mas o destino reservava algo terrível. Alguns dias se passaram lentamente, mergulhando-a em uma agonia profunda pela falta de notícias de Dian. Sob o céu alaranjado do entardecer, a imponente mansão do Cao permanecia envolta em um silêncio misterioso. A dúvida martelava em sua mente, questionando se sua visita repentina poderia causar algum incômodo. Caminhando pelo luxuoso corredor, ela lamenta em silêncio por Dian não ter cumprido aquela promessa. Um choque repentino a paralisa ao escutar vozes confirmando que a resposta do oráculo havia chegado. Hien abre a porta ansiosa, questionando sobre o oráculo, mas Dian reage com extrema hesitação. Segurando o bilhete, Dian cobre o rosto constrangido e pergunta timidamente se ela deseja lê-lo. Ao receber o misterioso papel das mãos dele, ela estranha o comportamento e questiona o que há de errado. Os olhos dela se arregalam em choque absoluto ao ler a mensagem bizarra contida no papel. Com o rosto corado, Dian confessa timidamente que o remédio indicado pelo oráculo é um tanto vergonhoso. A revelação exigia que ele consumisse leite materno de uma virgem durante os próximos 15 dias. Perplexa, Hien questiona a lógica daquela profecia absurda. Enquanto Dian menciona uma poção mágica capaz de induzir a produção, Dian admite preferir essa condição embaraçosa a ter que consumir o terrível sangue de cavalo. A regra era clara. O tratamento exigia o consumo 2 vezes ao dia, sempre ao amanhecer e ao entardecer. Um pensamento vergonhoso a atordoa ao perceber que Dian precisaria sugar o alimento diretamente da fonte. Eles buscam uma voluntária em segredo, pois ninguém pode ser forçado a aceitar tal tarefa. A mente dela trabalha rápido, processando os detalhes íntimos daquela busca secreta por uma doadora. Dian revela ter ordenado o preparo imediato da poção para iniciar o tratamento sem demora. Ela sente o peito se apertar dolorosamente diante da perturbadora ideia de outra mulher. Um olhar intenso e profundo revela o turbilhão de emoções ocultas naquele tenso momento. Ela tenta se consolar, aceitando que qualquer escolha servirá apenas para salvar a vida dele. Dian a chama subitamente, despertando Hien de seus pensamentos e fazendo-a responder assustada. Entre a negação desesperada dela e o olhar fragilizado dele, o silêncio do quarto torna-se sufocante. No vazio sombrio da incerteza, uma pergunta dolorosa ecoa sem respostas. Uma tosse violenta interrompe o silêncio, despertando o pânico nos olhos dela. Diante daquela cruel realidade, uma determinação desesperada congela seu olhar assustado. O sangue escorre por seus lábios, revelando que o tempo dele está esgotando. Ele tenta disfarçar a própria dor com um riso fraco, mas ela recusa aceitar aquela falsa calmaria. Limpando o sangue dos lábios, ele sorri com melancolia enquanto finge acreditar em uma falsa esperança. Com uma declaração firme que corta o ar, ela assume o fardo de salvá-lo, chocando-o profundamente. Com as bochechas coradas de vergonha, ela confessa sua total inocência diante daquele absurdo sacrifício. Paralisado por aquela inesperada revelação, ele perde a voz enquanto o silêncio preenche o espaço entre os dois. O clima pesado de repente quebra, dando lugar a uma resposta curta e um silêncio embaraçoso. Segurando a mão dela com desespero, ele implora para que ela reconsidere antes de cometer tamanha loucura. Com o olhar firme e cheio de determinação, ela impõe sua autonomia para decidir o destino de ambos. Ela abre um sorriso reconfortante, tentando suavizar a gravidade de uma escolha que mudará suas vidas para sempre. Cedendo ao peso daquela promessa imensa, ele aceita o sacrifício com um olhar carregado de gratidão e melancolia. Suas mãos se entrelaçam firmemente num pacto silencioso, selando o início de uma jornada sem volta. O eco de um arrependimento futuro surge no ar, revelando que o preço daquela inocência seria alto demais. Observados através da janela imensa, os dois dão o primeiro passo em direção ao inevitável destino. Mal sabiam eles que aquelas 2 semanas selariam para sempre o rumo de suas almas. O tempo avança rapidamente e 48 horas se passam desde aquele pacto silencioso. Ajustando seus óculos, a especialista revela o frasco que dará início ao bizarro tratamento. O frasco brilhante reluz diante dela, trazendo uma ordem expressa que não admite qualquer hesitação. Com um aviso sincero sobre os fortes efeitos colaterais, os preparativos para o repouso são finalmente concluídos.
Os planos avançam sem descanso enquanto ela revisa meticulosamente cada detalhe daquela complexa e arriscada missão. Uma tosse violenta consome o jovem na cama, lembrando a todos que o tempo está se esgotando rapidamente. Apertando as mãos contra o peito, ela observa com angústia enquanto o médico abaixa a cabeça desanimado. O estado dele se deteriorava cruelmente, transformando cada minuto que passava em uma contagem regressiva desesperadora. O chamado à porta quebra o silêncio da alvorada, anunciando que faltam 30 minutos para o início do ritual. O vestido cai suavemente ao chão, revelando seus pés descalços no início de sua maior entrega. Diante do espelho, ela encara o próprio reflexo com um misto de nervosismo e vulnerabilidade profunda. Embora estivesse mentalmente preparada, o choque da realidade ainda fazia seu coração acelerar descontroladamente. A ficha finalmente cai, trazendo o espanto diante daquela inacreditável transformação em seu próprio corpo. A sensação física é muito mais intensa e desconfortável do que as explicações prévias haviam indicado. Engolindo o próprio constrangimento, ela cerra os punhos e tenta encarar cada mudança como um sinal de esperança. O som suave da porta se abrindo interrompe a leitura dele, fazendo-o desviar a atenção do livro com curiosidade. Ela surge timidamente pela fresta da porta, com o rosto corado e um sorriso nervoso que tenta disfarçar sua imensa hesitação. A conversa cotidiana e os cumprimentos educados tentam ocultar a tensão que domina completamente o quarto espaçoso. Com um sorriso fraco e o olhar cansado, ele tenta tranquilizá-la ao afirmar que também teve uma boa noite de descanso. A mentira dele não a engana, pois a piora evidente em seu estado físico exige uma ação imediata e sem hesitações. Com o olhar determinado e a voz firme, ela propõe iniciar o tratamento imediatamente antes que o sol rompa no horizonte. Paralisado pelo cansaço e pela ansiedade, ele a observa em silêncio enquanto aceita o inevitável momento que se aproxima. Com um sussurro trêmulo e uma tosse sufocada, ele ergue a mão pedindo um instante para recompor suas últimas forças. Num tom firme de autoridade, ela ordena que ele permaneça sentado para poupar o que ainda lhe resta de energia. Engolindo o próprio constrangimento, ela se declara pronta e o chama para dar início ao momento mais íntimo de suas vidas. Ele avança em silêncio com o olhar fixo e o coração acelerado diante da imensidão daquele sacrifício. Com uma única palavra sussurrada, ele fecha os olhos e se entrega completamente ao destino inevitável. Um turbilhão de pensamentos invade sua mente, enquanto o peso daquela intimidade avassaladora o deixa completamente sem chão. O coração dele dispara contra o peito, enquanto uma inquietação incontrolável consome seus pensamentos diante daquela fresta de luz. Sentado à beira do leito, ele curva a cabeça, enquanto a luz suave do amanhecer invade a imensidão do quarto silencioso. Com os dedos trêmulos tocando o queixo dele, ela repete mentalmente o mantra da cura. Antes de dar a ordem definitiva, ela aproxima seus pés timidamente dos dele, revelando em um sussurro constrangido o último detalhe técnico sobre a intensidade do processo. Com os olhos fechados e o rosto completamente corado, ela sente uma sensação nova, assustadora e estranhamente acolhedora. Os limites de sua sanidade parecem ruir, enquanto uma onda avassaladora de calor confunde completamente todos os seus sentidos. O som ecoa pesado no ambiente, enquanto ela desvia o olhar tomada por um cansaço físico e mental avassalador. Sua mão agarra o tecido com força, tentando desesperadamente conter a onda de prazer e agonia que o consome por inteiro. Observando a hesitação dele, uma dúvida preocupante surge em sua mente, ameaçando a eficácia de todo aquele sacrifício. Enquanto a vela ilumina suavemente o quarto, ela propõe a transição com um sussurro firme e cheio de determinação. O alívio físico começa a se espalhar por seu peito, enquanto a doçura daquela inesperada gentileza acalma seu coração. Com uma única palavra proferida em meio ao silêncio, a primeira e mais difícil etapa daquele bizarro ritual chega ao fim. Com as bochechas ainda levemente coradas, ela ergue os olhos brilhantes e propõe avançar para a próxima etapa. Uma ordem suave, mas firme, corta o silêncio, interrompendo qualquer movimento dele para assumir a liderança da ação. O susto paralisa suas reações, enquanto uma súbita e inexplicável mudança em seu corpo desperta um pânico avassalador. O frasco escorrega das mãos trêmulas dela, derramando o precioso líquido diretamente sobre o rosto dele. Tomada pelo desespero do erro, ela grita o nome dele enquanto o pânico congela sua alma. As palavras de aviso da especialista ecoam em sua mente, trazendo um terrível pressentimento. As explicações científicas da médica sobre a reação involuntária do corpo retornam como um alerta tardio. A incerteza sobre o diagnóstico incomum deixa uma dúvida perturbadora flutuando no ar,
entre as duas. A recomendação médica de manter a calma diante das reações naturais tenta afastar o medo iminente. Gaguejando de puro nervosismo, ela tenta conter o desespero dele ao relembrar o aviso prévio da médica. Cobrindo o rosto tomado pela vergonha, ele tenta acalmá-la ao revelar que também sabia do risco. Surpresa pela revelação, ela desvia o olhar pensativa enquanto reflete sobre a agitada vida da médica. O líquido escorre novamente pelos cabelos dele, forçando-a a pedir desculpas em meio a um embaraço total. Paralisado, o olhar dele reluz fixamente enquanto o silêncio pesado retorna com força total ao quarto. Com as bochechas completamente coradas, ela o encara perplexa ao perceber a imensa gravidade do seu descuido. Totalmente em choque, ele a encara com o rosto corado enquanto o líquido escorre por suas bochechas. Ele desvia o rosto pacientemente enquanto aceita a situação com uma resposta calma que quebra o gelo. A vela queima lentamente no candelabro, iluminando o luxuoso e silencioso salão banhado pelo sol da manhã. Ela gagueja ao confirmar que já se vestiu completamente, tentando afastar de vez aquele clima constrangedor. Sentados frente a frente em um silêncio desconfortável, os dois desviam o olhar diante daquele momento vergonhoso. Cobrindo o rosto totalmente corado, ela se desespera mentalmente com a pergunta desastrosa que ele acabou de fazer. Seus olhos se arregalam surpresos quando uma palavra suave e inesperada ecoa, quebrando toda a sua linha de pensamento. Ele abaixa o olhar pensativo, comentando em um sussurro que o gosto do medicamento derramado é extremamente doce. Ele passa o dedo pelos lábios para lamber o remédio, comentando que o gosto nutritivo traz uma ótima sensação de saúde. Ela o encara com uma expressão totalmente confusa, soltando um suspiro de alívio enquanto se pergunta se ele está apenas tentando ser engraçado. Estendendo a mão aberta, ele pede o pano com firmeza para começar a limpar o medicamento do rosto. Ela justifica o cansaço por ter acordado cedo e avisa que vai tentar dormir um pouco mais. Com o olhar baixo e faces coradas, Diane segura o tecido em silêncio, imerso em tímida expectativa. Com a força da angústia, ela espreme o pano, enquanto as gotas caem em silêncio. Diante dela, um banquete impecável brilha sob a luz, despertando uma súbita e profunda estranheza. Com um sorriso terno, ele a abraça por trás, revelando o motivo daquele banquete especial. Debilitado pela misteriosa doença, o jovem mestre é amparado até a mesa sob o olhar atento da jovem. Surpresa com a pergunta insistente, Rian hesita e desvia o olhar, mantendo sua postura defensiva na mesa. Em um momento de leveza chibi, Rian murmura desanimada, mas ele logo interrompe seus sentimentos de culpa. Com uma seriedade firme no olhar, ele insiste que ela se alimente bem para recuperar as forças perdidas. Até tocada pelas palavras dele, o olhar de Rian se perde por um instante em profunda reflexão. Com um sutil ar de timidez, ela aceita o carinho, cortando a carne enquanto agradece baixinho. Apoiando o rosto na mão, ele a observa com um sorriso suave e olhar hipnotizante. O choque paralisa seus pensamentos ao encarar aquele rosto, enquanto o nome dele ecoa em sua mente. Suas memórias vagam pelo passado distante, tentando resgatar o dia em que conheceu seu amigo de infância. As terras do marquesado e do ducado faziam fronteira, unindo seus destinos sob o céu claro. Apesar da proximidade das terras, a longa jornada entre os dois palácios exigia 2 intensas semanas de viagem. Preocupado com o isolamento, o velho duque desejava profundamente que seu único filho encontrasse companheiros. Uma voz urgente corta a tranquilidade da lembrança, chamando o pequeno Ian para retornar ao lar imediatamente. Para fugir das cobranças familiares, os 2 irmãos viam naquele ducado o refúgio perfeito durante as férias de verão. Com os punhos cerrados e olhos marejados, a pequena Rian protesta contra o tempo que voa longe de casa. Descontraído, o irmão mais velho tenta convencê-la a ficar, usando a aversão aos estudos como a desculpa perfeita. Com as mãos juntas e um olhar tímido, o pequeno Dian pede docemente para que ela fique um pouco mais. Enquanto Rian ainda hesita pensativa, seu irmão celebra ruidosamente, propondo uma nova e empolgante aventura pelas montanhas. De mãos dadas na floresta iluminada, eles corriam e brincavam livremente a cada chegada do verão. Os anos passaram e a entrada conjunta na academia fortaleceu os laços, tornando-os companheiros inseparáveis e praticamente uma família. Contudo, a lembrança daquela madrugada volta a assombrá-la, trazendo à tona o choque daquele toque inesperado e íntimo. Uma pergunta ousada ecoa no presente, rompendo seus pensamentos e trazendo de volta a atenção para o recinto. Sobressaltada pela pergunta direta, ela arregala os olhos e nega gaguejando, tentando disfarçar seu imenso constrangimento. Sentado à mesa sob a luz dourada,
Ele explica com calma sobre os possíveis efeitos colaterais da medicação. Ouvindo o desabafo dela, ele apenas desvia o olhar em silêncio, enquanto aperta o punho com força sobre a mesa. A pergunta dele faz suas mãos congelarem no ar, interrompendo o corte da carne em um instante de pura tensão. Ela força uma risada sem graça, mascarando o pânico interno diante de uma situação tão absurda e constrangedora. Num gesto sutil, sua mão desliza suavemente pelo tampo da mesa, aproximando-se com cautela. Ele envolve a mão dela com firmeza, quebrando o riso forçado com um toque carregado de seriedade. Inclinando-se sobre a mesa, ele expressa sua gratidão sincera, enquanto ela o encara surpresa com o gesto. Com as bochechas coradas, Rien assente suavemente, cedendo à sincera e calorosa intensidade daquele momento. Em um sutil clima chibi, ele a incentiva a comer, recebendo uma dócil e breve concordância. Os pensamentos dela flutuam em carinho, reafirmando que ele sempre foi a alma mais gentil de seu mundo. O tempo avança em silêncio e o destino aguarda o que mudará após 5 longos dias. Sentada em seus aposentos, ela mexe nervosamente na gola da camisola, desabafando sobre o estranho e incômodo aperto no peito. Em um tom animado, ela muda de assunto e o lembra sobre o casamento marcado para aquele dia. Enquanto a fachada do palácio brilha sob o entardecer, ele lamenta não poder acompanhá-la, desejando-lhe uma viagem segura. O pátio florido transborda elegância e alegria, acolhendo os convidados em uma luxuosa e inesquecível celebração matrimonial. Abatida pelo calor sufocante, ela joga a cabeça para trás, respirando com dificuldade, enquanto desabafa sobre o clima insano. Uma voz familiar a corrige com ironia, apontando que rever os velhos rostos da academia é o verdadeiro tédio ali. Impaciente com o evento, Rien gesticula à mesa, sugerindo às amigas que finalmente vão embora dali. Pega de surpresa pela menção repentina a Diane. Rien engasga bruscamente com a bebida no meio do brinde. Tentando disfarçar o nervosismo, ela gagueja uma desculpa, justificando a ausência dele pelos severos deveres como herdeiro do Cal. Em tom de deboche, as amigas zombam do sumiço da sombra de Rien, achando aquela súbita ausência muito suspeita. Com uma risada nervosa, em formato chibi, ela nega tudo externamente enquanto amaldiçoa a percepção afiada daquelas idiotas. Olhando-a com os olhos arregalados de surpresa, a amiga a questiona em tom confuso sobre algo intrigante. Ao notar o aviso da amiga, Rien baixa os olhos assustada, percebendo que a bebida derramou direto em seu vestido. Um choque gélido paralisa suas feições, enquanto seus olhos arregalados fitam o vazio em puro desespero. O calor repentino se espalha pelo tecido, despertando um pavor avassalador que faz seu corpo enrijecer por completo. Pálida de pavor, Rien percebe que o leite vazou por completo, manchando o corpete de seu vestido. Trêmula e desesperada, Rien se levanta às pressas, buscando um banheiro, enquanto as amigas cochicham sobre sua súbita mudança. As convidadas reparam em como a energia dela pareceu vibrar de uma maneira completamente diferente. Com um sorriso malicioso, a jovem insiste em saber se o segredo envolve um romance secreto com Diane. Especulações divertidas ecoam pelo ar, sugerindo que o belo traje poderia ter sido um presente especial dele. Gesticulando nervosamente, ela nega o namoro em meio a risadas forçadas, insistindo que são apenas bons amigos. Em uma corrida cômica, ela se retira abruptamente da mesa, deixando as amigas rindo de sua fuga óbvia. O som nítido do trinco ecoa no silêncio, selando sua entrada no refúgio do banheiro. Sozinha, ela abaixa a alça do vestido, intrigada com a surpreendente intensidade de sua própria produção física. Olhando para baixo constrangida, um terrível pressentimento a consome caso aquele fluxo contínuo não cesse logo. Observando o tecido úmido, ela lamenta profundamente não ter insistido para que ele consumisse mais cedo. Em um surto chibi de vergonha, ela bate na testa para afastar os pensamentos absurdos de sua mente. Baixando os olhos pensativa, ela se questiona sobre a percepção afiada das amigas e a mentira involuntária que contou. Sob o sol radiante, suas memórias voltam ao momento em que ela se despediu afetuosamente antes de partir. No pátio ensolarado, ele permanece firme diante da carruagem, insistindo em testemunhar os seus passos até a partida. Amparado com cuidado, ele sorri de forma terna, elogiando a beleza dela no vestido que ele mesmo escolheu. Suas palavras gentis ecoam no vento, pedindo para que ela esqueça os problemas e apenas aproveite o momento. Em meio ao silêncio do cômodo, uma ponta de saudade aperta seu peito ao se perguntar o que ele faz naquele instante. Os pensamentos flutuam em dúvida, trazendo à mente a dolorosa incerteza se ele continua ali, apenas esperando. De costas para o mundo, ela encara o vazio enquanto decide se deve encurtar a viagem e retornar imediatamente.
O sol brilha intensamente entre as nuvens, marcando a passagem do tempo sob o céu aberto. De volta ao palácio, ela espia timidamente pela fresta da porta, observando-o concentrado em suas leituras. Surpreso ao ouvir sua voz, Dian vira o rosto rapidamente, mal acreditando que ela já retornou da viagem. Apoiando-se em sua bengala, ele se levanta surpreso e a questiona preocupado sobre o motivo de sua volta antecipada. Aproximando-se do ouvido dele, ela confessa em um sussurro tímido o verdadeiro e constrangedor motivo de seu retorno. O choque paralisa suas feições e seus olhos azuis se arregalam diante da inesperada revelação dela. Tocando o próprio rosto com timidez, ela suspira aliviada por ninguém na festa ter notado o terrível imprevisto. Num gesto firme, ele puxa o casaco sobre o ombro, preparando-se para agir diante do que ouviu. Aproximando-se com firmeza, ele joga seu casaco sobre os ombros dela para cobrir a mancha úmida no vestido. Segurando-a com firmeza pelos ombros, ele dita a ordem em um sussurro sério, conduzindo-a imediatamente para o interior do quarto. Envolvendo-a em um abraço protetor, ele age com urgência enquanto ela tenta acalmá-lo diante daquela súbita e intensa reação. Sentado à beira do assento com o olhar baixo, Dian parece concentrado em seus próprios pensamentos ao ouvir o chamado doce de Rien. Surgindo por trás do biombo em um vestido limpo, ela avisa suavemente que já terminou de se trocar. Exibindo um sorriso radiante, ela desabafa aliviada sobre como a sensação de umidade finalmente deu lugar ao conforto. Em uma sutil aura desanimada, ele abaixa o olhar com profundo remorso, lamentando todo o sofrimento que causou a ela. Gesticulando em pânico, Chibi, ela tenta reverter o clima pesado, explicando que a culpa foi apenas de seu próprio esquecimento. Com os dedos firmemente entrelaçados em sinal de angústia, ele insiste que toda aquela preocupação só existe por culpa de sua própria condição médica. Ele pede desculpas sinceramente, garantindo com firmeza que assumirá a responsabilidade por qualquer problema que surgir, para que ela não se preocupe. Ouvindo o desejo dele de compensá-la, Rien o encara com um olhar hesitante, culpando-se internamente por tê-lo deixado preocupado demais. Em meio ao silêncio, o pensamento dela ecoa com surpresa por não imaginar que ele se sentiria tão culpado e abatido com a situação. Em um surto Chibi cheio de energia, ela gesticula de forma cômica e pede para ele esquecer as desculpas e focar apenas em sua própria melhora. Com o punho erguido e olhar convicto, ela transforma o desafio em sua maior lição. O olhar vacilante e a voz trêmula revelam o impacto de uma chocante descoberta. Com um sorriso cínico entre os dedos, ela devolve a pergunta com pura ironia. O aperto tenso de suas mãos revela hesitação diante de uma resposta difícil. Com o rosto corado, ele assume o desejo sutil de sua futura noiva. Olhos arregalados e lábios entreabertos revelam a surpresa diante de uma resposta inesperada. Olhares profundos e fixos carregam uma intensidade silenciosa que dispensa qualquer palavra. O coração acelerado e o leve engolir a seco entregam seu nervosismo crescente. Uma batida repentina desfaz o clima, despertando o casal de seu transe silencioso. O mordomo surge imponente com uma correspondência que promete mudar o destino deles. Uma dúvida direta ecoa no silêncio, exigindo respostas que ninguém quer dar. Tentando disfarçar com um riso falso, ela esconde a verdade sob desculpas vazias. Com pigarros irônicos, o mordomo exibe os convites brilhantes de uma influente família. Lágrimas dramáticas rolam diante da exaustiva obrigação de responder a cada correspondência. Um suspiro pesado revela o incômodo profundo diante daquela situação forçada. Um sobressalto repentino interrompe seus pensamentos ao notar a misteriosa ausência da joia. Lembranças de um afeto materno trazem à tona o valor daquela herança perdida. Um grito repentino corta o ar, despertando-a de suas memórias com profundo espanto. Ofegante e sorridente, o garoto estende a mão para devolver o tesouro recuperado. Uma onda de dúvida surge, misturando o alívio imediato com uma profunda curiosidade. Aproximando-se com ternura, ele sussurra um segredo enquanto devolve a joia preciosa. Confusa e envergonhada, ela tenta disfarçar o impacto daquelas palavras inesperadas. Um sorriso magnético e um olhar penetrante desarmam qualquer tentativa de resistência. Entre olhos semicerrados e um suspiro contido, ela se entrega à intensa aproximação. Uma voz mansa pede desculpas, enquanto o entardecer traz uma suave calmaria. Sob a luz dourada, ele vela o sono dela com um carinho silencioso. Esfregando os olhos sonolentos, ela confessa com doçura o teor daquele sonho. Entre bocejos confortáveis, velhas lembranças e mistérios divinos, ressurgem no quarto aquecido. Um choque repentino interrompe a conversa. Lembrando-os da inusitada e urgente obrigação, o tempo avança de forma implacável, marcando o início de um novo ciclo. Uma marcação silenciosa na mente recorda que mais uma etapa se completou.
Mudanças nítidas em seu corpo trazem uma sonolência profunda e um novo ritmo. Sinais sutis de vigor começam a surgir, devolvendo aos poucos a saúde perdida. O alívio dos sintomas traz esperança, permitindo que ele dê os primeiros passos. Uma dúvida persistente ecoa na mente, questionando o tempo para a plena reabilitação. Olhar fixo e bochechas coradas entregam o susto de um sentimento que renasce. Entre calafrios e tremores sutis, um sentimento estranho e avassalador balança seu coração. Olhos cerrados e um gemido abafado revelam a intensidade de um momento avassalador. A pele febril e um suspiro trêmulo confirmam a descoberta de um prazer inédito. Sob mechas escuras, um olhar penetrante e faces rubras revelam seu desejo contido.